Cenertec, Centro de Energia e Tecnologia. É doutorada em Gestão e Marketing pela Universidade de Sheffield, na Inglaterra. Foi diretora do mestrado de Gestão de Marketing no IPAM, Instituto Português de Administração de Marketing, professora na Universidade Lusíada e tutora na University of Sheffield. É consultora e investigadora nos domínios da gestão, marketing e comunicação. Obrigada. Obrigada, Ana. Começo por agradecer à professora Ana Fragata este convite para estar aqui, que muito me honra, e dar os parabéns por este excelente evento. Temos casa cheia estes dias todos, não é? E sei o trabalho que dá e a minha admiração está forte. Parabéns. Depois queria dar as boas-vindas a todos os presentes, a todas as pessoas também que nos estão a ver no direto e começar esta apresentação, portanto, subordinada ao tema da Smart Energy. Temos aqui 3 oradores de excelência, é um orgulho para mim estar aqui a moderar esta sessão. Cada orador vai ter 20 minutos para, portanto, apresentar, dar o seu contributo e depois faremos um momento de questões, de perguntas e respostas. Portanto, eu acho que é de aproveitar estar aqui estes 3 ilustres convidados para aproveitar. Vamos então começar pela primeira apresentação, pelo engenheiro António Aires Messias, cujo tema vai ser a energia das cidades inteligentes. António Aires Messias é licenciado em Engenharia Eletrotécnica pelo Instituto Superior Técnico e tem um MBA pela Universidade Católica Business School. Tem uma vasta experiência em sistemas de energia elétrica, coordena atualmente a estratégia sobre as cidades inteligentes da EDP Distribuição, onde é adjunto do Conselho de Administração, bem como do Board da Associação dos DSOs Europeus. É membro ainda do Comitê Nacional do CIRED. Anteriormente, dirigiu o gabinete da Agenda Europeia em Novgrid, coordenando a participação em diversos projetos europeus do Horizonte 2020. Foi ainda administrador executivo da Inovgrid ACE e coordenador-geral do projeto Inovgrid. Foi ainda assessor do Conselho Executivo da EDP, representante da Associação Portuguesa do Setor da Eletricidade na Euroelectric e diretor da Associação Portuguesa de Engenharia. Ufa! Portanto, faz favor. Obrigada. Só aqui. Ok. É isto. Ok, já se está a ver. Bom dia a todos, e em particular à audiência, e começando por um agradecimento à organização pelo convite feito para estar aqui presente, para apresentar basicamente os conceitos de Smart City que a EDP Distribuição tem vindo a promover. E congratular também a audiência, porque para o terceiro dia de uma sessão como esta, com a casa cheia, de facto é notável e, enfim, deve-se registar esse aspecto também. Relativamente à minha apresentação, eu começaria por falar do Grupo EDP, uma apresentação muito curta, mas, enfim, para começar já a dinamizar aqui a sessão, eu perguntaria à audiência, e que me respondessem de braço no ar, quem é que já tem smart meters de eletricidade instalado em casa? Ok. Estava à espera de mais, porque, como podem ver, a EDP, no seu esforço para tornar, digamos, todo o setor muito mais inteligente, já tem neste momento 2 milhões de smart meters instalados em casa dos seus utilizadores, e admitindo que esta proporção é verdade, para os 6 milhões de consumidores que nós servimos, significaria que 1/3 da audiência devia estar a levantar de braço no ar. Portanto, provavelmente significa que alguns terão já os smart meters em casa, mas ignoram, o que significa que a EDP fez um bom trabalho, fazendo um passo significativo nesta evolução, sem praticamente se dar por isso. Mas, enfim, vamos tornar isto mais notável. E desde logo, e olhando também para a apresentação anterior, eu chamava a atenção
para a ligação que há neste momento entre o negócio que a EDP vem desenvolvendo e a sustentabilidade. Destacava, por exemplo, que ainda recentemente foram apresentados os objetivos da EDP, para o grupo EDP, e praticamente havia um alinhamento completo com tudo aquilo que eram os objetivos de desenvolvimento sustentável e apresentados pelas Nações Unidas. Por outro lado, quem tem acompanhado também a apresentação pelo governo português do roteiro para a neutralidade carbónica 2050, também terá visto que no futuro praticamente a energia vai se confundir um pouco com a eletricidade, porque de facto todas as soluções de futuro passam por termos uma energia mais limpa, e é basicamente esse o foco que eu hoje venho aqui apresentar. Um dos primeiros desafios que nós temos e que eu gostaria aqui de caracterizar é quando nós estamos a falar de cidades, e podem ver aqui na imagem de Portugal do lado esquerdo, vocês podem ver que os principais centros de consumo estão em torno das grandes áreas metropolitanas de Lisboa, do Porto e também no Algarve. Mas se olharmos para o mapa do meio, podemos ver que a produção distribuída, que é uma percentagem significativa da energia renovável que neste momento é utilizada em Portugal, está distribuída um pouco pelo território todo. E isto significa que a rede que nós vamos desenvolvendo, a rede de distribuição, tem que fazer esta ligação entre os pontos de utilização e os pontos onde ele será distribuído e onde será consumido. E, por outro lado, garantindo uma boa qualidade de serviço. Como podem ver no mapa da direita, a qualidade de serviço que nós neste momento apresentamos em termos da rede de distribuição é já bastante boa, em termos de qualquer comparação que se faz em termos internacionais, e é bastante uniforme em todo o país. Há aqui umas bolsas que, enfim, que são também esporadicamente podem ter sido alvo de algum incidente mais grave, mas, digamos, podemos ver que é bastante uniforme aquilo que se passa em termos desta ligação e desta garantia da qualidade da rede. Novamente, este esforço tem sido feito, e chama a atenção para o gráfico que está do lado direito em baixo. Temos já determinadas regiões onde a energia que é produzida por fontes de renováveis já excede o seu consumo. Portanto, nós, em termos da rede, a rede é uma invenção humana, digamos assim, de certa forma tem mostrado um pouco como é que este caminho se pode fazer no futuro. A rede é uma invenção humana em termos daquilo que se pode chamar uma rede colaborativa. Nós, neste momento, em termos da rede de eletricidade, aquilo que se passa em qualquer parte da Europa tem uma repercussão imediata aqui em termos nas áreas mais afastadas. Recordo aqui há uns anos, se alguns de vocês acompanharam a temática, do incidente que houve na Alemanha, do norte da Alemanha, e que imediatamente se sentiu aqui em Portugal. Portanto, esta rede tem que ser uma rede em que cada país terá a sua, mas obviamente está toda interligada neste momento. E, portanto, estas situações que aparecem em determinadas zonas do país, que é um excesso de produção, tem que ser devidamente gerida, e por isso é que começam a surgir estas redes elétricas inteligentes. A propósito, eu recordo que o conceito das redes elétricas inteligentes já tem alguns anos, e quando ele surgiu inicialmente foi resultado de uma série de problemas a nível da rede europeia, em alguns países em particular, mas na rede europeia, com algumas falhas, e que se viu que provavelmente uma solução poderia ser ter mais a produção distribuída, mas para isso era preciso a rede, e por isso é que surgiu então este conceito da rede inteligente, agregando todos estes processos. Em termos daquilo que nós estamos a fazer em termos da rede, eu poderia dizer que nós na prática estamos a construir pontes, porque se tradicionalmente havia os grandes centros de produção que chegavam à casa dos consumidores, o consumidor hoje, apesar de tudo, é um consumidor que já não se chama só consumidor. Há até um termo que começou a surgir, que é o prosumidor. O consumidor pode ser também produtor. E começa a querer, em alguns casos, vender a energia à rede. E, portanto, não está, obviamente, para perder dinheiro. Para isso precisa de ter informação. E nós, ao dizer que estamos a construir pontes, em particular nesta perspectiva de energia para a cidade do futuro,
temos necessidade, neste last mile, por fornecer esta informação, quer aos produtores distribuídos, quer àqueles que apenas consomem, que também, obviamente, que existem. E como é que estamos a fazer isso? Além deste projeto, que é um projeto nacional que eu já apresentei, que já atingiu 2 milhões de consumidores, estamos a desenvolver os principais conceitos, porque a rede elétrica, enfim, esta energia que nós aqui estamos neste momento a consumir e que nos está a iluminar, é uma energia que está a ser produzida neste momento. Mas, como eu disse, pode ter as diferentes origens e completamente diferente daquilo que era habitual há uns anos atrás. Isto levanta um conjunto de problemas na forma e de desafios, como é que se resolve até as características desta energia nova, com a sua intermitência, e para isso o que é que nós estamos a fazer? Estamos a desenvolver um conjunto de projetos com parceiros e envolvendo desde logo parceiros que se complementam, envolvendo inclusivamente a própria academia e envolvendo alguns daqueles parceiros tecnológicos que faz com que os projetos que nós temos tentado desenvolver, e eu chamava a atenção que este projeto é um projeto de redes inteligentes que nós desenvolvemos a nível da EDP Distribuição, quando passou à fase de demonstração, passou logo a ser demonstrado numa cidade. Foi em Évora, cobrindo todo o município, mas que permitiu desde logo demonstrar aquilo que até ali era considerado um conceito meramente académico, passou a ter números por trás. Ok, se temos uma infraestrutura como esta, qual é o nível de eficiência que os consumidores podem obter? Qual é o nível de ganhos de eficiência operacional com que nós podemos trabalhar? E aí a única maneira de demonstrar é, de facto, com projetos de demonstrador, em ambientes controlados, embora aqui o ambiente controlado já seja muito significativo, porque atingiu uma zona com 50 mil habitantes, mas permitiu ir testando outros conceitos envolvendo desde logo estes nossos parceiros. E basicamente estes projetos têm vindo a transformar estas cidades. Já aqui hoje foi apresentado um projeto no qual nós somos parceiros, é um projeto, o Sharing Cities, e que tem um conjunto de questões envolvendo a forma como se desenvolve este conceito. Há pouco estava a referir-se o envolvimento do cidadão e o cidadão em geral. Há uma área dentro deste projeto do Sharing Cities que já desenvolvemos também noutros projetos em que temos estado envolvidos, que tem a ver com um conceito extremamente interessante, que é um conceito que podemos chamar de coopetição. Coopetição porque tem uma competição, mas também tem uma cooperação. Portanto, ou melhor, tem a cooperação e tem a competição. Mas permite, por exemplo, que 3 escolas escolhidas em Lisboa possam ir marcando pontos, e no final haverá uma que é a vencedora, mas estas escolas, por sua vez, têm determinados objetivos, por exemplo, em termos de eficiência energética, em termos até de uma utilização mais sustentável dos recursos, utilizando, por exemplo, as lojas da zona onde elas se localizam, e em que os próprios habitantes dessas zonas podem contribuir com os seus pontos individuais para que essas escolas ganhem. Portanto, há aqui um processo bastante interessante que surge. Há bocado falava-se da tecnologia, como é que a tecnologia pode ser utilizada para desenvolver estes conceitos mais de sustentabilidade, e temos aqui um bom exemplo. Temos outros casos, outros projetos onde também já desenvolvemos este conceito. Como é evidente, não estamos a desenvolvê-los em determinadas áreas controladas, mas com o objetivo de obter conhecimento, partilhar conhecimento também com os nossos parceiros, sejam eles estas escolas ainda secundárias, seja também as universidades e os institutos envolvidos, seja até os parceiros internacionais que participam neste projeto. Neste projeto, por exemplo, além da cidade de Lisboa, envolve também a cidade de Milão e a cidade de Londres. Enfim, sem problemas de Brexit. Depois, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a desenvolver também canais de comunicação, utilizando exatamente esta tecnologia, que facilitem a ligação e até a participação de qualquer utilizador da rede e, em particular, dos municípios. Como sabem, a rede de baixa tensão são concessões municipais. Muita desta informação, portanto, a EDP é o operador, é o concessionário, por enquanto, da rede de distribuição em baixa tensão, na qual integra também tem as duas concessões, a concessão da rede alta e da rede média. Aí são concessões nacionais, mas onde é fundamental ter uma coordenação entre estes vários níveis de tensão,
e envolver desde logo os municípios em termos da informação associada e que é relevante para eles sobre a responsabilidade que eles têm como responsáveis, donos da concessão. Para isso, outros desenvolvimentos que nós vamos tendo, falámos já aqui da tecnologia e da forma de envolver os clientes e os cidadãos, melhor dizendo, e isto são, por exemplo, alguns projetos em que nós temos desenvolvidos, um deles, que é o InnovGrid propriamente dito, em que toda a infraestrutura é possível desde já ter acesso a toda a informação dos consumos e da geração. Aqui há um exemplo de uma aplicação em que a pessoa remotamente, seja em qualquer parte do mundo, pode ter acesso, por exemplo, à sua instalação e saber o que é que está a consumir e o que é que está a produzir, por exemplo. Ou também outros projetos em que estamos envolvidos, em que se utilizam tecnologias tipo blockchain, por exemplo, que permitem que estas comunidades interajam umas com as outras e consigam, utilizando a rede de distribuição, passar a produzir energia, a vender energia, até partilhar de alguma forma esta energia em termos até de alguns distritos, por exemplo. Mas em que o cliente claramente tem aqui um papel ativo e que é proporcionado pela tecnologia que é disponibilizada. Obviamente que para a EDP olhamos para isto numa perspectiva de negócio, como é que nós criamos valor com toda esta abordagem, mas permitiu-nos desde já identificar um conjunto de serviços que são muito relevantes. Desde logo aquela, por exemplo, a gamification que eu falei lá, que eu já falei antes, tem muito a ver com aquilo que chamamos o social market service, que tem a ver muito com este envolvimento dos cidadãos e até da forma como eles podem potenciar novos negócios sobre esta infraestrutura. Mas também proporcionando informação que é relevante, como já foi dito também aqui, há muitos terabytes de informação que são gerados através destas infraestruturas, nem toda ela será relevante para toda a gente ao mesmo tempo e, portanto, há que ter também arquiteturas bem definidas, bem integradas num negócio que permitam disponibilizar a informação que é relevante para estes serviços. Outra área que também é importante relevar aqui é, por exemplo, a forma como se integra hoje em dia todos estes recursos. Hoje em dia, por exemplo, na perspectiva da rede elétrica, a mobilidade elétrica pode ser vista como um ponto fundamental para armazenamento de energia. No entanto, é fundamental porque a mobilidade elétrica tem esta característica, é móvel. Nós temos que saber, numa determinada zona, que as pessoas vão carregar e qual é a quantidade com que vão carregar, porque essa mesma zona, os donos dos carros vão levar os carros provavelmente para algumas garagens, alguns parques de estacionamento, onde vão deixar os carros parados e, se estiverem ligados a uma tomada, podem servir como baterias de armazenamento da energia. São novos conceitos que nós aqui estamos a desenvolver, sustentados numa arquitetura integrada de sistemas, mas que permite disponibilizar, de facto, um conjunto de serviços, como eu digo, que criem valor para o operador, neste caso a EDP Distribuição, mas que também criem valor para toda a comunidade que esteja interessada em desenvolver novos modelos de negócio, por exemplo. Pronto, e é um pouco sobre isto que nós vamos desenvolvendo o nosso conceito, que nós chamamos aqui o InnovCity SCC 4.0, porque tem a ver não só com as Smart Cities, mas também com a forma como envolvemos os cidadãos, a forma como proporcionamos plataformas abertas de dados. Plataformas abertas de dados não é, como já foi dito antes, não é pôr os dados todos na rua, é pôr os dados que são relevantes e que têm uma determinada utilização, ter também um controle e uma boa gestão da integração das fontes renováveis, e nomeadamente também da mobilidade elétrica, no sentido de termos uma energia muito mais limpa no futuro. Portanto, eu destacaria claramente aqui os nossos tópicos. A cidade do futuro é o grande desafio que nós temos neste momento e que precisamos também ainda de continuar a refletir com a ajuda de todos os nossos parceiros. Será muito centrada no cidadão, porque a sua participação ativa será fundamental e nos vai ajudar a desenvolver este Smart City Thinking dentro da EDP Distribuição e com demos reais, no fim de contas com demonstradores reais, que permitam evidenciar perante todas as entidades oficiais e particulares quais poderão ser as vantagens para
para este envolvimento todo. E pronto, e terminaria aqui desejando-vos uma boa chegada ao futuro e, portanto, desde já vocês estão todos convidados para participarem nesse futuro. Muito obrigado. Muito obrigada pela excelente apresentação. Vamos passar então ao segundo orador, com o tema Future Cities, the Role of Natural Gas into Sustainability. O engenheiro Bruno Henrique Santos tem o grau de mestre em Engenharia Mecânica pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, com um background em consultoria na área de engenharia, nomeadamente em sistemas sustentáveis de energia. Desde 2010 na Portgás, o percurso iniciou-se na área de exploração e manutenção, tendo colaborado em diversos projetos transversais em diversas unidades do grupo EDP, com particular ênfase na atual Nortegás, com 1 milhão de pontos de abastecimento de gás natural no norte de Espanha, e assumido a responsabilidade no Centro de Exploração do Porto, com incumbência das operações no distrito. Atualmente na Portgás é o subdiretor com a responsabilidade da área de engenharia e sustentabilidade, com as funções de planeamento estratégico de infraestruturas, normalização tecnológica, qualificação e gestão de fornecedores, gestão da inovação, essencialmente na área de Smart Gas Grids e gestão dos sistemas de qualidade, ambiente e segurança. Muito obrigada. Antes de mais, bom dia a todos. Em nome da Portgás, queria agradecer a presença de todos os convidados, todos os presentes neste Fórum Internacional das Comunidades Inteligentes e Sustentáveis, que está a fazer o seu percurso e a ganhar a sua dimensão cada vez mais notável. O meu papel aqui hoje resume-se a tentar demonstrar qual é a visão da Portgás para a sustentabilidade das cidades e perceber, de facto, qual é o nosso papel nesta trajetória de descarbonização, que também já foi referida aqui pelo outro colega de painel, e o papel que o gás natural tem nessa descarbonização. E, de facto, o contexto energético é cada vez menos certo. Vemos transformação em todos os setores, quer do lado da procura, quer do lado do consumo, e eu até trouxe aqui uma frase do Jake Welch, que de facto é preciso fazer uma mudança antes que tenha efetivamente que a fazer. Vou fazer uma apresentação muito sucinta da Portgás e depois vamos navegar ao longo da apresentação para chegarmos aqui a algumas conclusões. A Portgás, nós somos uma operadora de rede concessionada no norte litoral do país. A nossa concessão abrange 29 municípios, ainda não chegamos ao 29º, que é de Paredes de Coura. Temos cerca de 5 mil km de rede, veiculamos praticamente 27 teira, que representa cerca de 25% do consumo de gás natural no país. Temos cerca de 366 mil pontos de abastecimento e temos uma taxa de penetração na nossa concessão de cerca de 30%. Temos um plano quinquenal de investimento que neste momento está em análise, esperamos também a aprovação, que no próximo quinquênio prevê um investimento de 130 milhões de euros e que nos faz, no fundo, captar cada vez mais clientes e estender cada vez mais rede para que a capilaridade da nossa infraestrutura consiga aumentar e chegar a uma taxa de penetração na ordem dos 40%. Mas isto também traz desafios, estes investimentos neste contexto energético. Este contexto energético, eu até trouxe aqui uma reflexão de Hefner, aliás oriunda do outro lado do Atlântico. Esta transição energética já ocorre há quase 200 anos. Nós, na Revolução Industrial, começámos a usar combustíveis sólidos, essencialmente carvão, para nos começar a industrializar. E para engenheiros na sala, isto nada se parece com um diagrama de mudança de fase, como podem ver. Começámos a usar os combustíveis sólidos, depois ficámos especialistas em refinar combustíveis líquidos e hoje em dia temos o petróleo como um dos principais combustíveis líquidos que nos faz a locomoção da sociedade e certamente agora vamos transitar também para os combustíveis gasosos, que é o último estado da utilização desta forma de energia. Ou seja, nós
estamos a par também das trajetórias de descarbonização, mas acreditamos que a eletrificação não é o único caminho e vamos ver isso ao longo da apresentação. No entanto, esta capitalização dos recursos naturais leva-nos a desafios adicionais. Estes desafios prendem-se essencialmente com o clima. E o clima é tónica hoje em dia de todo o setor energético. Houve aqui um acordo de Paris em 2015, no fundo foi a assunção da maior parte dos países do mundo em que era necessário intervir do ponto de vista do futuro do clima a nível mundial. Porquê? Porque, de facto, a utilização destes recursos... Agora estou aqui com uma dificuldade na apresentação. Okay? A utilização destes recursos estamos a fazer aumentar a temperatura média do globo. A trajetória dos gases com efeito de estufa tem vindo a aumentar em paralelo com o aumento também do consumo de energia e foram estabelecidas metas ambiciosas a nível de todos os países para fazer reduzir este efeito também de temperatura nocivo para o planeta. E começaram-se a desenhar trajetórias a 30 e a 50 anos, sendo expectável que em 2050, no melhor dos cenários, ou seja, no cenário mais ambicioso do ponto de vista daquilo que são a racionalização dos nossos recursos, consigamos exclusivamente um aumento de 2 graus, sendo que o ideal serão 1,5 graus. Desculpa, isto está aqui um problema tecnológico em paralelo à apresentação. Este acordo de Paris teve o seu reflexo também, naturalmente, naquilo que é a visão da Comissão Europeia perante aquilo que são os desígnios climáticos da União. E a própria Comissão Europeia define aqui 2 metas, 2 pacotes, a 2030 e a 2050, de racionalização e de um conjunto de iniciativas que nos levam a cumprir estas metas ambiciosas em Paris. E em Portugal nós não fomos exceção, no fundo replicamos estas tendências naquilo que hoje em dia é o roteiro da neutralidade carbónica, a 2050, que depois tem um paralelo que é o Plano Nacional Integrado em Energia e Clima, a 2030, que ainda vai entrar em consulta pública, que no fundo é o desígnio nacional naquilo que são o cumprimento das metas do Acordo de Paris. E aqui é que a nossa visão se complementa a uma eletrificação, ou seja, de facto é possível e desejável atingir a neutralidade carbónica, mas com o mix de oferta renovável que temos, tem que haver aqui complementariedade. E a complementariedade, depois a nível também, estas políticas têm impacto a nível local. E os desafios locais, nomeadamente nas cidades, prendem-se essencialmente, na nossa visão, com 3 desafios. Ou seja, por um lado, a qualidade do ar. Hoje em dia vemos, por exemplo, a China, ao contrário dos Estados Unidos, mais preocupada com a questão da redução das emissões por causa do tema da qualidade do ar. Qualidade do ar que essencialmente provoca imensos problemas do foro cardiorrespiratório e hoje em dia vemos a China a descolar o solar e a baixar os custos do solar e a apostar em energias alternativas. O segundo tema que nós queremos relevar, que também tem impacto nas cidades, tem a ver com a pobreza energética. Ou seja, nós falamos de descarbonização da economia, falamos de utilização de renováveis e a Comissão Europeia fez um estudo em Portugal, 30% da população portuguesa está em situação de pobreza energética extrema em aquecimento. Ou seja, há pessoas a morrer de frio em Portugal. É um estudo muito recente da Comissão Europeia, até paralelo ao roteiro da neutralidade, e não podemos pensar em neutralidade carbónica sem pensar também na pobreza energética das famílias portuguesas. Já agora, nomeadamente aqui no norte litoral do país. Okay. E um terceiro vetor das cidades, do ponto de vista daquilo que é a sustentabilidade das cidades, prende-se com a economia dos recursos, nomeadamente a gestão dos resíduos. As cidades estão, nomeadamente em Portugal, estamos a ficar cada vez mais urbanos, temos uma taxa de densificação urbana cada vez maior e, em média, cada um de nós produz 1,5 toneladas de resíduos, que, segundo dados da APA, só 60% é que são valorizados. Ou seja, no fim do dia, nós deixamos uma pegada na cidade e, combinando estes nossos desafios, estes nossos desígnios, pensamos que a nossa infraestrutura pode dar resposta a a todos estes desígnios e estes desafios. E a nossa estratégia está claramente alinhada também com aquilo que até já foi referido aqui pela Lei da Distribuição, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente o tema da energia acessível e limpa a toda a comunidade, a geração de emprego, a indústria, a inovação, criar cidades e comunidades sustentáveis,
e, no fundo, fazer o combate também à alteração climática. A própria Agência Internacional de Energia vê o futuro no uso de gás natural e gás natural de origem renovável. Naturalmente, o gás natural tem um papel mais preponderante como um backup às renováveis. As fontes renováveis de energia estamos a falar essencialmente de eólica e solar, estamos a falar de energias intermitentes. A rede elétrica, como se referiu aqui ainda há pouco, de facto tem que gerir a intermitência dessa rede, mas a procura continua e o consumo continua e a procura tem que ser proporcional. E nós somos da opinião que o gás natural, quer convencional, quer de origem renovável, pode e servirá certamente de backup a este mix energético cada vez mais intermitente. A nossa visão assenta essencialmente em dois vetores. Quer do lado dos ativos, ou seja, os nossos ativos são drivers integrantes deste processo de descarbonização. Porquê? Porque temos segurança no abastecimento, os nossos ativos têm uma elevada resiliência e são insensíveis aos fenómenos climatéricos extremos que cada vez mais nos assolam enquanto sociedade, fruto também daquilo que são as alterações climáticas. Temos uma capacidade, e esta capilaridade que eu referi no início do processo, de distribuir energia de forma capilar, ou seja, chegamos praticamente, por acaso aqui no caso de Braga, 6 em cada 10 edifícios têm infraestrutura de gás disponível, e depois permite-nos, além do armazenamento, que é uma capacidade da nossa infraestrutura, porque somos uma rede mecânica essencialmente, permite também uma integração de sistemas. Ou seja, a nossa visão também parte no futuro de fazer uma integração do sistema elétrico e o sistema de gás, que eu vou aprofundar mais à frente. Por outro lado, entre os ativos, temos do outro lado a fonte energética. Nós temos consciência que o nosso combustível é um combustível fóssil. Em Portugal, que noutros países já estão a introduzir fontes renováveis de energia, ou seja, gás natural renovável, vamos falar disso mais um bocadinho à frente, na infraestrutura. Isto porque, do lado da energia, podemos captar energia do ponto de vista endógeno, reutilizando os recursos e os nossos resíduos para a produção de metano de origem renovável, capacitando o uso circular dos recursos e, por outro lado, fazer backup à energia renovável. Ou seja, a nossa visão é claramente complementariedade. E para isso a Portgás também definiu uma estratégia de inovação bastante cedo. Nós, inclusive, somos certificados desde o final do ano passado também no referencial de inovação. A nossa política de inovação assenta em 3 pilares, que são, no fundo, estratégias alinhadas com o processo de descarbonização. Um pilar essencial que é da Smart Gas Grid, ou seja, uma política que incide na modernização dos nossos ativos, na sensorização da nossa rede para prepará-la para uma resposta de qualidade superior no futuro. Depois, uma assente no desenvolvimento do negócio e outra na sensibilização, no Product Awareness, que é um bocadinho também o que estamos aqui a fazer hoje. E a nossa visão para a Smart Gas Grid assenta em 3 vetores. Por um lado, os Smart Meters. Nós também temos um piloto a decorrer de Smart Meters, ou seja, nós temos que ter mais e melhor informação, quer do ponto de vista da gestão da infraestrutura, quer do ponto de vista daquilo que estamos a fornecer ao cliente final. Depois, um processo de Smart Regulation, de, no fundo, conseguirmos operar remotamente a nossa infraestrutura, os nossos ativos, garantindo qualidade superior e redução também das deslocações de técnicos ao terreno, e depois também, cada vez mais, com a injeção de gases de origem renovável, temos que garantir que os nossos ativos são monitorizados de forma também inteligente, com blockchain, inteligência artificial e outro tipo de tecnologias que nos permitam gerir a rede de forma inteligente. Porque normalmente o conceito de smart está sempre associado aos smart meters, mas de facto há todo mais um mundo associado. E a nossa estratégia de inovação deste cedo assenta numa estratégia de inovação aberta, ou seja, nós não queremos gerar valor exclusivamente do ponto de vista interno, mas envolvendo todo o nosso ecossistema de parceiros. Aliás, neste pedir fomos a única entidade que colocou desígnios de inovação neste plano quinquenal e que foi bem recebido pelo próprio concedente. Do ponto de vista dos ativos, quando falamos de smart assets, estamos a falar essencialmente nós ao contrário da rede elétrica, somos uma rede mecânica, ou seja, temos que a sensorizar. Não dispomos de infraestrutura elétrica na maior parte das nossas instalações, por isso um dos nossos grandes desafios quando falamos de redes inteligentes é conseguirmos sensorizar a nossa infraestrutura, por um lado para obter dados, por outro lado transformar os dados em informação para depois transformar no final aquilo em conhecimento.
A gestão dos ativos, apesar de termos ativos jovens, alguns já são menos jovens, já têm 25 anos, estamos com alguns projetos de inteligência artificial na gestão das nossas infraestruturas, no fundo também para garantir alguma previsibilidade das nossas ocorrências. Do ponto de vista daquilo que é o Smart Metering, nós já fizemos alguns projetos no passado, estamos neste momento com um projeto com alguma dimensão na cidade do Porto, do qual também somos município que somos parceiros, que nos está a permitir, no fundo, estudar a tecnologia dos Smart Meters na área do gás, para percebermos quando houver, de facto, um rollout, como é que vamos preconizar este rollout, ou seja, que requisitos técnicos, que problemas de comunicações, que vantagens é que também podemos fornecer ao cliente com esta tecnologia no end user. Por outro lado, a nível da nossa Smart Regulation, nós cada vez mais estamos a modernizar os nossos ativos de forma a que consigamos fazer operações remotas mesmo nos ativos de rede, ou seja, controlarmos os regimes de pressão, programarmos isto tudo de forma remota e interligada com a nossa infraestrutura. No vetor da energia, é um vetor que nós estamos também a trabalhar com parceiros, nomeadamente na introdução de gases de origem renovável na nossa infraestrutura. Temos uma infraestrutura resiliente, capaz, capilar, que consegue chegar neste momento quase a 30% da nossa área de concessão, e ao passo que outros países estão a fazer um trajeto não só de evangelização, mas de construção de infraestruturas que permitam a injeção de gás de origem renovável, como o biometano, estamos a tentar fazer um paralelo aqui em Portugal. O biometano não é algo complexo. Estamos a falar da capitalização do biogás que hoje em dia já é produzido, por exemplo, em aterros, ou pela própria gestão das hectares, ou seja, no fundo, os resíduos da nossa tal pegada nas cidades. O biogás é purificado, no fundo é filtrado e transformado, feito o seu upgrade para biometano. Isto porquê? Porque o biogás é essencialmente 50% a 60% de metano, e nós, para introduzi-lo na rede, temos que o purificar, e neste momento está com taxas de purificação próximas de 100%. O subproduto deste processo são dois. Por um lado, o CO2 que é capturado e pode ser reintroduzido na cadeia de valor, por exemplo, para a indústria alimentar, ou, por outro lado, como vamos ver no slide seguinte, pode ser usado também para gerar energia, ou seja, eliminando o carbono aqui do ciclo. Por outro lado, o outro subproduto, normalmente, destes processos de tratamento de lamas e de resíduos, são fertilizantes, ou seja, estamos a falar de uma economia circular pura. É gerar valor através de resíduos, quer do ponto de vista daquilo que é a valorização energética e a reintrodução nas infraestruturas de gás natural, quer do ponto de vista da captura de CO2, quer do ponto de vista da gestão e da formação e venda de fertilizantes. E isto não é um projeto piloto, ou seja, dados da Associação Europeia de Biogás, estamos a falar isto no final de 2016, que infelizmente esta associação publica dados apenas com 2 anos de diferença. Estamos a falar de 540 centrais em operação e quase o equivalente a todo o gás veiculado em Portugal, já com origem completamente renovável. Já agora Portugal ainda não tem nenhuma estação a funcionar neste contexto, mas é um tema que estamos a trabalhar. 540 centrais e penso, salvo estão mais de 100 em projeto. Uma outra componente no vetor energia prende-se com o Power to Gas, e aqui a nossa visão de complementariedade à rede. O Power to Gas, no fundo, é a capacidade de absorver aquilo que é energia excedentária da produção elétrica de origem renovável. Eu trago até aqui um gráfico da REN, nosso acionista e também gestor técnico do sistema, do dia 29 de novembro. Em Portugal fazemos uma boa gestão de sistema, temos muita oferta de renováveis, mas também temos bastante desperdício. Nós conseguimos, no dia 29, nós em Portugal conseguimos capitalizar aquilo que é o excesso de renováveis ao fazer bombagem, mas houve ali um conjunto de grande de megawatt-horas que foram completamente desperdiçados, porque, no fundo, o nosso consumo não supriu a oferta. E o Power to Gas é uma tecnologia que permite a integração entre as redes de elétrica e a rede de gás, ou seja, através da capitalização deste excesso de produção, conseguirmos, quer por via da eletrólise da água, a injeção de hidrogênio na rede de gás, ou seja, a separação das moléculas de hidrogênio e de oxigênio, introduzindo este hidrogênio de forma controlada na rede de gás, potenciando armazenamento. Ou, por outro lado, se não quisermos introduzir hidrogênio, até porque há limites técnicos à introdução de hidrogênio nas redes de gás,
podemos metanizar este hidrogênio, ou seja, capturar CO2 da atmosfera, eliminando aqui mais uma vez um gás com efeito estufa, formando metano sintético e introduzi-lo na rede de gás. Isto já agora com energia gratuita. Estes projetos, ao passo que o biometano está muito mais maduro, estes projetos de Power to Gas neste momento ainda são muito baseados nos pilotos. A Alemanha lidera este tema com dezenas de centrais. Do ponto de vista da eletrólise, estamos a falar de rendimentos na ordem quase dos 80%, com potências sempre inferiores a 20 megas, ou seja, normalmente estão associadas a centrais eólicas para capitalizar o excesso de produção, e as centrais de metanização têm, como têm processos químicos envolvidos, têm rendimentos inferiores. Mas são com estas duas tecnologias que nós acreditamos que a nossa rede pode ser completamente complementar ao processo de descarbonização e ajudar neste processo de descarbonização das cidades. Enquanto notas finais, e para terminar, queria relevar a importância, de facto, do Sistema Nacional de Gás Natural, um sistema sem déficit, enquanto driver integrante deste processo de descarbonização. Ou seja, estamos alinhados com as metas daquilo que é o Acordo de Paris e os próprios desígnios do roteiro de neutralidade carbónica, mas acreditamos que a nossa infraestrutura pode desempenhar aqui um papel muito importante naquilo que é o futuro do país e das cidades. Isto porquê? Porque temos uma flexibilidade e uma capacidade de integração de sistemas, ou seja, esta complementariedade que é necessária, a nossa capilaridade dos ativos, ou seja, conseguimos, e cada vez mais fala na geração distribuída. Eu acredito, já como técnico, não só na geração distribuída, mas cada vez mais vamos produzir nós aquilo que consumimos e se calhar nem vamos precisar tanto da nossa rede elétrica. Veja-se, ainda no outro dia comentava com uns colegas, os próprios carros elétricos já não vão precisar da rede elétrica, já há carros que se vão carregar só com energia solar. E a relevância também que temos da inovação enquanto fator de chave de sucesso deste setor. Muito obrigado. Muito bom dia. Muito obrigada por mais esta apresentação tão interessante, tão relevante. E vamos passar então agora ao nosso terceiro orador e último. O engenheiro João Rodrigues é o diretor-geral e country manager da Schneider Electric Portugal desde 2017. Enquanto country manager, João Rodrigues lidera e define a estratégia de negócio que ajuda os clientes da Schneider Electric a tirar maior partido da transformação digital dos seus negócios, com principal foco na gestão energética e soluções de automação seguras, fiáveis, eficientes, conectadas e sustentáveis. Formado em Engenharia Eletrotécnica e em Automação e Eletrónica Industrial no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, tem mais de 28 anos de experiência nesta área. Para além desses estudos universitários, realizou 2 pós-graduações, uma dedicada à gestão em mercados internacionais e ainda outra a programa avançado de gestão para executivos na Universidade Católica Portuguesa. Em 1990 iniciou a carreira na EFASEC Energia, onde exerceu diversas funções na atividade comercial. No fim do ano 99, no momento da sua saída da EFASEC Energia, era o responsável comercial das vendas no mercado nacional. Integrou os quadros da Schneider Electric Portugal em janeiro de 2000 como responsável do Technical Support Center da Agência Comercial de Lisboa. Ao longo destes 8 anos de empresa, ocupou vários cargos. Foi diretor da Agência Comercial de Lisboa, conduziu o desenvolvimento estratégico, passou a vice-presidente de Energy Business e, por fim, acumulou o cargo de vice-presidente da atividade Field Services com o cargo de vice-presidente do IT Business. Muito obrigada. Primeiro vamos tentar pôr a apresentação. Percebi que não era assim tão fácil. Vamos ver se eu sou bem sucedido. Até agora parece que vai correndo bem. Acho que é esta. Já está. Bom, antes de mais, bom dia Raquel, bom dia a todos, aos elementos do painel, a quem me assiste. Obrigado pela vossa atenção.
preferia que me tivesse apresentado Raquel como João Rodrigues, pessoa otimista e pessoa que vem aqui tentar trazer debate. Vinha no caminho pensando, o que é que eu vou dizer? Se eu for bem-sucedido, que eu gosto de definir as metas para ser bem-sucedido, se eu for bem-sucedido, terei explicado à audiência a visão da Schneider Electric em como a tecnologia nos ajuda no encarar e na resolução dos problemas que temos pela nossa frente. Na verdade, trago uma apresentação que julgo que corre o risco de ser muito repetida com algumas dos conceitos que já foram apresentados. Não acho que seja coincidência, acho que é um alinhamento da preocupação que todos nós hoje temos no sentido de conseguir fazer face aos desafios que nos apresentam hoje em dia, que temos pela nossa frente. Porque sou um entusiasta, gostava de saber quem é que controla o tempo e quem é que me vai fazer sinal de quando... Ok. Preciso realmente de o ver porque sob risco de me perder. E o risco de me perder é verdadeiramente tentar conectar vários dos momentos das apresentações anteriores, porque várias das coisas que eu hoje também trago para falar, de alguma forma já foram apresentadas, não só neste painel, mas também no anterior. Então, se assim vai, deixem-me dizer que como nós vemos hoje em dia o mundo. Antes quero apresentar em breves palavras a Schneider Electric. Nós somos uma empresa de grosso modo 140 mil funcionários, estamos em Portugal há muitos anos, sem dúvida, pretendemos ser os líderes da transformação digital na indústria da gestão de energia e da automação industrial. Para nós a transformação digital é muito importante, mas o que é fundamental na transformação digital é a transformação. E aqui concordo profundamente com aqueles anteriores apresentadores ou participantes nos painéis que disseram que o digital é a tecnologia, é a forma como nós podemos ser bem-sucedidos. Portanto, tendo dito isto e continuando a apresentar a minha empresa, os tais 140 mil funcionários que representam um volume de negócios de 25, qualquer coisa mil milhões de euros, temos muito orgulho em dizer que investimos 5% do nosso receitas anuais em investigação e desenvolvimento. E para nós, investigação e desenvolvimento cada vez está mais ligada a este mundo do digital. A criação de dados, que eu acho que nunca são demais. Dados a mais só o são quando na verdade não tiramos partido deles. Dados a mais só o são quando são apenas uma ocupação de espaços nos nossos computadores. Quando conseguimos tirar valor dos dados, nunca são dados a mais. À frente da minha apresentação falarei um bocadinho mais dos dados. Eu gostava de ver a apresentação, que eu aqui não vejo a apresentação. E continuo a não ver a apresentação. Consegue pôr lá aqui ou tem que estar permanentemente... É que a idade não perdoa, eu já não vejo assim tão bem, sabe? Obrigado. Portanto, neste primeiro slide, ao fim e ao cabo, de alguma forma já me referi a ele, falando que vemos cada vez mais o mundo digital, cada vez há mais dispositivos conectados, cada vez há mais dispositivos para conectar. Conectar ou conectados não é bem a mesma coisa. Porque um dispositivo que seja conectável, mas que na verdade não esteja devidamente conectado e a tirarmos dele partido, talvez não nos faça de nós nenhum benefício. Portanto, termos contadores inteligentes lá em casa, mas que nem nos lembremos que o temos, se calhar estamos a desperdiçar uma parte importante desse mesmo contador. E, portanto, quando nós temos coisas à nossa disposição e que na verdade não o conseguimos tirar partido, não estamos a cumprir a totalidade do objetivo para o qual investimos.
Ainda sobre este slide gostaria de dizer que vemos cada vez mais um mundo elétrico. Já os anteriores apresentadores o disseram. Há cada vez mais pessoas no mundo, há cada vez mais necessidades, há convergências entre os mundos dos transportes e o mundo elétrico, e o veículo elétrico é seguramente uma dessas tendências, e portanto hoje em dia o que vemos é cada vez mais um presente digital. E aqui costumo trazer uma provocação para aqueles mais novos que estão na audiência e que digo, não acreditem que o futuro vai ser digital, não acreditem nisso. Porque o presente já é digital. Porque se nós nos recordarmos do que é este presente digital, que a informação, a quantidade de informação tende a duplicar a cada 2 anos. Para que tenham uma ideia, em 2018 era produzido no mundo qualquer coisa como 20 zettabytes. Outra vez, para que tenham uma ideia, um zeta é um com 21 zeros à frente. É uma coisa colossal. 21 zeros à frente. Em 2020, ou seja, amanhã, prevê-se que o mundo gere 40 zettabytes de informação. Se estes zettabytes forem devidamente utilizados, são úteis. Se os 170, acho que é assim a conta, é só multiplicar por 2 a cada 2 anos, de 2025 zettabytes não forem utilizados, não serviu para nada. Os 50 mil milhões de dispositivos que se esperam que possam estar conectados às redes em 2020 não serve para nada, se não forem devidamente utilizados. Então, tentando aqui acabar a minha ideia do porquê é que vivemos um mundo digital. Hoje em dia, cada vez mais, nós estamos conectados. É uma verdade de lá para ali. Todos nós temos seguramente 2, 3 dispositivos conectados aqui e agora connosco. Lá em casa, muitos mais. No carro, cada vez mais também. Através dos sistemas da inteligência artificial, que já anteriores oradores falaram, realidade aumentada, internet das coisas, o mundo hoje é digital. O que nós dizemos que o mundo vai ser é elétrico. E, portanto, para aqueles que estão na indústria há mais tempo, eu vejo aqui alguns amigos de longa data e que estamos na indústria há muito tempo, nós hoje temos o orgulho de saber que o futuro vai estar alinhado com aquilo que nós há alguns anos nos formamos. Porque o mundo é digital, há uma estimativa que provavelmente vai ser inclusive antecipada, de que alguns próximo de 2030, 30% do consumo energético mundial vai ser utilizado pelas tecnologias de informação. Espera-se também que alguns próximo de 2030 a produção de energia por fontes renováveis e o respectivo armazenamento, que hoje em dia não é assim tão competitivo, seja mais competitivo de qualquer das infraestruturas criadas e assistentes para a produção, vamos dizer, convencional. E que em 2030, se o veículo elétrico representar 50% dos automóveis em circulação, vamos calcular os impactos que vão trazer na rede elétrica. Seguramente que a EDP está a fazer muito trabalho e muito esforço de análise destas tendências, mas seguramente todos nós temos empreitadas pela nossa frente para os quais podemos contribuir. Então, chegados aqui entre se o mundo é digital, atual e o futuro vai ser elétrico, nós preferimos dizer que, na verdade, o digital e o elétrico, e acho que uma vez mais vamos estar de acordo em relação àquilo que já foi anteriormente apresentado, o digital e o elétrico são 2 faces de uma mesma moeda. Vemos tendências absolutamente coerentes entre as 2 formas de fazer a gestão da nossa informação. Veja-se, o mundo da eletricidade começou, e à frente nos meus slides falarei um pouco mais sobre isso, começou por ter um conceito de rede elétrica muito simples: produção, distribuição, consumo. O mundo das tecnologias de informação quase funcionou ao contrário. Gerar informação local, operação local, depois vem uma coisa da nuvem, levámos os dados para a nuvem, hoje por problemas de latência, hoje por problemas de necessidade de comunicações rápidas, já estamos a falar no sentido inverso. Não porque a nuvem não seja útil, vai continuar seguramente a ser muito importante, mas porque é possível fazer a gestão de clouds híbridas. No mundo elétrico, fomos, e já falámos também sobre isso antes, fomos da produção centralizada para a produção distribuída. Portanto, vemos tendências muito semelhantes a acontecerem em ambos os casos. E vemos uma proximidade cada vez mais significativa destas tendências a ocorrerem. Aqui, deixem-me fazer um reparo,
sei que também há na sala gente que já ouviu estas minhas pequenas provocações em outros ambientes. Concentrarei a minha apresentação muito pelo lado das redes elétricas, das redes inteligentes, mas os conceitos não são muito divergentes se viéssemos falar das cidades inteligentes, painel anterior, se viéssemos falar dos edifícios inteligentes e se viéssemos falar das indústrias inteligentes. Os conceitos são os mesmos. Geração de dados, analítica, melhores resultados, mais eficiência, mais sustentabilidade e nunca perdendo de vista a tendência do negócio, porque estamos nas operações para fazer negócio mas porque estamos, digo eu, na atividade para garantir a perenidade da nossa casa, e a nossa casa é o nosso planeta. E aqui uma pequena discórdia com aquilo que disse anteriormente, porque eu acho que não são apenas as entidades que estão nos produtores de energia ou as entidades que estão no mundo de energia que devem ter o problema da sustentabilidade na cabeça. Todos nós o devemos ter. E aqui conecto com o que a Raquel disse na pergunta que fez ao painel anterior sobre os cidadãos inteligentes. Porque sou otimista, eu acredito que todos somos inteligentes. Caso contrário, temos a inteligência artificial para nos ajudar. Mas se começarmos todos por nós próprios, na consciencialização e na ação, julgo que demos o primeiro passo para, em conjunto, procurarmos a resolução dos problemas que nos enfrentamos. Bom, continuando, e porque provavelmente já estou a aproximar-me do final do meu tempo, vemos obviamente em curso uma transformação tremenda ao nível das indústrias, pensando no conceito de indústria de uma forma alargada. Falamos naturalmente da revolução industrial, fruto da revolução dos dados, da existência, da possibilidade de dispositivos falarem entre eles sem a ajuda do humano, mas com a intervenção do humano, naturalmente, e portanto não será para vocês uma novidade eu ouvir-vos dizer que atualmente estamos, se calhar eu diria, ainda bem que estamos, a viver a quarta revolução industrial. É ótimo, digo eu porque sou um otimista, estar no dia-a-dia destas transformações e estar no dia-a-dia da liderança destas transformações, e trago-vos aqui alguns exemplos de ecossistemas em alteração. Não quero ler todos os slides, e aqui quero-vos ajudar na tradução desta coisa de a inteligência artificial no mercado chinês, que também já falámos, não é? Os problemas que eles enfrentam, enfim, são um país muito grande, mas são um país que se calhar demasiado rápido passaram a enfrentar problemas ao nível do clima, do que na Europa se calhar demorámos mais tempo a lá chegar, ou nos Estados Unidos. A inteligência artificial na China, em breve, e acho que é 2020 que aqui está, pode representar qualquer coisa como 1 trilhão de yuanes. 1 trilhão, 1 milhão de milhões, e o yuan é qualquer coisa, fazíamos as contas, eu e uma colega, para fazermos este enquadramento, 1000 yuanes são 130 euros, grosso modo, 10 dias atrás. Este valor que aqui está, que é muito grande, se não me enganei nas contas, por fazer contas com muitos zeros à frente, não é fácil, representa qualquer coisa como 1% do PIB chinês. Portanto, novas tecnologias, como a inteligência artificial, que não é novo, tem 3 ou 4 anos, 5 anos, podem já hoje representar 1% num país como a China. Esta é a realidade que nós temos. A realidade que nós temos são novas tecnologias a entrarem-nos pela porta adentro todos os dias. Já aqui falámos antes, ouvimos falar do blockchain, que eu também aqui alguns na minha apresentação refiro. O blockchain é uma tecnologia antiga de 5 ou 6 anos. Parece antigo. O smartphone também é uma coisa antiga de 10 anos. O meu filho acha que eu sou música da antiguidade, porque esta é a escala. Coisas com 20 anos já é antiguidade. Os dispositivos antigos tinham 25 anos, não é? É assim uma coisa. Estas são as escalas em que nós hoje em dia vivemos. Passo diretamente ao slide seguinte, porque aqui neste conjunto de rápidos slides o que tentamos visualizar era aquilo que eu ao fim e ao cabo já me antecipei, por dizer que observámos uma transformação da produção centralizada a levar ao consumidor doméstico. Hoje em dia já estamos num outro momento. Já introduzimos a produção descentralizada e já trouxemos inteligência para essa mesma rede. Não foi só para a integração da produção descentralizada,
mas naturalmente também, mas também estamos a trazer cada vez mais inteligência para os ativos mais antigos, para a produção, para o transporte e para, obviamente, a distribuição. E aqui chegados, deixem-me apresentar este conceito, não sei se é do vosso agrado, conhecimento, o conceito do mesh grid. É a rede elétrica que integra a rede tradicional com micro-redes, nano-redes e através de dispositivos IoT. Basicamente, aquilo que aqui se procura fazer é a maximização do resultado e a maximização da utilização de todos os dispositivos e recursos que estão ao nosso alcance. A rede, obviamente, de produção mais centralizada, com as barragens, com os parques fotovoltaicos de maiores potências mais afastados, mas também a possibilidade de produzirmos em casa, o prosumer, também já foi falado, os consumidores, vamos dizer, de comunidades que se estabelecem no sentido de produzirem a própria energia ou consumirem entre eles. Hoje produz a mais e entrega ao meu vizinho, amanhã produz a menos e consumo do meu vizinho. Tudo isto são realidades hoje em dia já disponíveis. Gosto sempre de pensar também um pouquinho fora daquilo que é o nosso mundo mais, digamos, mais conectado. Lembremos da Netflix, também algo já extremamente antigo, agora até já concorre aos Oscars. Era só apenas um videoclube digital, não é? A Netflix é um claro exemplo de uma entidade que, percebendo uma oportunidade de negócio, desmaterializando esse respectivo negócio, passa do físico ao digital, cria novas expectativas ao consumidor e, de alguma forma, redefine a forma de nos relacionarmos com coisas que já fazíamos com alguma regularidade. O mero exemplo de ver um filme em casa. Mas hoje também já ao contrário, e eu não trago um slide sobre. A Amazon já está a sair do espaço digital para o espaço físico. Para aqueles que tiverem curiosidade, que consultem Amazon Go. E, portanto, estamos aqui a criar conceitos novos, e se eu conseguir reproduzir a frase que recentemente ouvi e gostei muito, que é o physical. Misturamos o físico com o digital com o físico. São vários exemplos que nos estão, de facto, acessíveis. E aqui agora vou precisar de, com 3 exemplos ou 4 exemplos que aqui estão neste slide, consultar aqui as minhas cábulas, porque é importante partilhar apenas como um exemplo. Eu espero que a EDP não leve a mal. Penso que isto para a EDP é o dia-a-dia destes conceitos novos que aqui estão em curso e seguramente que a EDP também olha para estas tendências como oportunidades, menos como riscos para o respectivo negócio. Apresento alguns destes exemplos. O caso de Singapura, a Electrify. Em 2018, a Electrify conseguiu poupar 1,1 milhões de dólares aos seus clientes, através de um modelo peer-to-peer para clientes comerciais que produzem energia, dialogam entre eles e consomem energia uns dos outros. Baseado em plataformas e sistemas blockchain, conseguem-no fazer. 1,1 milhões de dólares para esses clientes. É importante. Na Holanda, uma entidade que consegue utilizar e contornar as limitações legais existentes, conseguem pôr os consumidores residenciais, como está indicado na apresentação, a comprar diretamente ao produtor eólico. 2 outros exemplos na Austrália. Através da criação do mercado de energia descentralizado, os consumidores finais podem trocar energia gerada localmente. E o outro exemplo também da Austrália, baseado numa empresa tradicional, que é um produtor de aço, que está a aproveitar os contratos de compra e venda de energia para integrar o custo da energia nas suas próprias operações. São apenas pequenos exemplos, seguramente muitos outros podíamos dar, seguramente poderia estar aqui os exemplos do InnovGrid e outros, dos casos de Évora, mas também da Marinha Grande e outros exemplos. Todos nós estamos a explorar. E é também uma área, uma questão que eu muitas vezes trago nestas minhas apresentações, quer dizer, todos nós estamos a explorar. Ao certo, nenhum de nós ainda sabe o caminho. Ao certo, nenhum de nós sabe o futuro. Mas eu espero que no final desta minha apresentação vos tenha inspirado ou motivado, se quiserem, para buscarmos novas formas de resolver problemas anteriores, como o turismo, como muita coisa que nós enfrentamos no nosso dia-a-dia. Eu acredito profundamente que pela primeira...
Acho que é um primeiro sinal de 2 minutos. Obrigado. E a dizer, eu acredito profundamente que pela primeira vez, nos últimos muitos anos, temos condições de, através da tecnologia, através das comunidades que se reúnem nestas conferências, através do desenvolvimento de competências, através de cidadãos inteligentes, através de todos, destas comunidades e ecossistemas, conseguir fazer frente ao desafio que está pela nossa frente. Para nós, esse maior desafio é fazer face às alterações climáticas. Ao exemplo que nos deu, se só aumentarmos 2 graus a temperatura média do planeta, perdemos 10% da produção de cereais. Cada grau que suba, 5% da produção de cereais baixa, para uma população que aumenta. As estimativas mais pessimistas que dizem, se continuarmos com o caminho que vimos fazendo até aqui, no final do presente século, o planeta aumentou 4 graus. É qualquer coisa como dizer 20% de perda da produção de cereais. Perguntamos se as empresas estão preparadas. 85% das empresas sentem-se preparadas, mas 44% ainda reclama por falta de um planeamento coordenado. 40% dessas empresas dizem que não estão ainda totalmente preparadas para a conexão dos dados. E apenas 30% dessas empresas não têm uma estratégia totalmente consolidada de como fazer armazenamento e gestão e resposta à energia. Portanto, significa que há uma consciencialização, há uma disponibilização de tecnologia, mas que na verdade ainda não estamos totalmente capazes de fazer face aos desafios que temos à nossa frente. A nossa sugestão, a nossa proposta é fazer, uma vez mais, a integração de todas estas componentes que aqui no lado esquerdo do slide falamos. A procura da energia, a procura da sustentabilidade e a busca da eficiência. Não interessa haver empresas muito sustentáveis se não forem eficientes e não tiverem futuro. Também põe em causa se uma empresa extremamente ineficiente, mas que contribui para a destruição acelerada do planeta, é uma empresa que nos interessa a todos enquanto cidadãos inteligentes. Portanto, na verdade, aquilo que nós dizemos, e é a nossa proposta de valor para os mercados, é, através de produtos inteligentes, através de controle de proximidade, através de sistemas de análise preditiva e analítica, fazemos a utilização mais eficiente, mais otimizada dos nossos investimentos. Garantir a sustentabilidade das nossas empresas, das nossas cidades, muito importante, em todos os aspectos, dos nossos edifícios, das nossas indústrias, buscando uma solução comum para a nossa casa, que é o nosso planeta. Sou um otimista, assumo que sou um otimista, mas mais do que ser um otimista, assumo que estou disponível para ajudar a todos a enfrentarmos este desafio. Obrigado. Muito obrigada por esta inspiração, por esta apresentação tão inspiradora e tão otimista. Vamos então abrir um espaço para questões e temos ali a primeira. Antes de mais, muito bom dia, eu sou João Tiago Ribeiro e eu queria colocar algumas questões tanto à EDP Distribuição como à Renport Gás. Relativamente à EDP Distribuição, no âmbito do InnovGrid e do Smart Grid, não existe informação para o cliente final, mesmo acedendo à área de cliente da EDP Distribuição. Quando a informação que é devolvida pelos contadores inteligentes é muito importante para o consumidor. Isso aí deve-se à EDP Distribuição querer ganhar mais tarifa de acesso às redes, atendendo que o consumidor não pode otimizar de forma totalmente eficiente a informação que a EDP Distribuição tem. A segunda questão, relativamente à EDP Distribuição, é: existem diversas cooperativas de distribuição elétrica, principalmente aqui na zona norte do país. As perdas de distribuição
nessas cooperativas elétricas são mais reduzidas do que na EDP Distribuição? O que é que a EDP Distribuição está a fazer para efetivamente a distribuição ser mais eficiente e existir menos perdas de distribuição de eletricidade? Relativamente à REN de Portgás, eu tenho algumas questões que é... Na ETAR, por exemplo, gerida pela Braval, eu tenho conhecimento que é feito o aproveitamento do biogás. É feito o aproveitamento para produção depois de eletricidade via autoconsumo ou injeção na rede. Ou seja, esse aproveitamento de biogás já está a ser executado em Portugal, não está ligado à rede de gás, é um facto. A segunda questão é... Existem várias concessões municipais para colocação de unidades autónomas de gás, ou seja, o AGs, mais concretamente no Concelho de Amares, no Concelho de Valença, no Concelho de Monção, no Concelho de Melgaço, quando a entrada de gás natural em Portugal é feita precisamente por Valença, no eixo de interligação entre Tui e Valença. Fará sentido levar caminhões que consomem gasóleo, que poluem, que têm que abastecer no terminal de Sines e ir para Valença, para Monção, para Melgaço, para Amares, quando, por exemplo, no caso de Amares, nós temos a rede extremamente próximo, na freguesia de Navarra. Eu não sei se a maior parte das pessoas que estão aqui presentes, mas a mim parece-me ser quase um crime ambiental. Depois, a outra questão é, relativamente às viaturas que se movem a gás natural, como é que se pode justificar que o Governo, este ano, aumente o imposto sobre o CO2 das viaturas movidas a gás natural em 87%, passando para, acho que é 87 cêntimos por gigajoule. Fará sentido este percurso que está a ser tomado? E são estas as 5 questões que queria colocar. Obrigado. Okay. Bom, começando por esclarecer, provavelmente será necessário até para enquadrar a sua questão, em parte da apresentação que eu fiz, e em que apresentei a estrutura do setor, nomeadamente o setor elétrico. Se recorda, portanto, existe a parte da produção, a parte do transporte, a parte da distribuição e a parte do retalho. A relação final com o consumidor é exatamente feito pelos operadores que estão nesta parte final, pelos retalhistas, onde existe uma empresa da EDP, do grupo EDP, que é a EDP Comercial, e compete com várias empresas que fornecem o mesmo produto e o mesmo tipo de informação que estamos a falar. Portanto, em termos de dados, eu devo lhe dizer que há operadores, neste momento, em termos que têm a relação final com o consumidor, portanto, em termos do fornecimento de energia, portanto, essa parte aí, como eu estou a dizer, não tem a ver com a EDP Distribuição, tem a ver apenas com uma parte do mercado, e que funciona em mercado aberto. Portanto, isto falou de cooperativas, as cooperativas podem competir neste mercado aberto como fornecedores de energia, com a Iberdrola, com a Endesa, com a EDP Comercial, com todos os operadores que estão. Devo dizer que esta componente aqui está de tal modo livre que nos últimos tempos, inclusive, tem-se já assistido a algumas situações de falência nestes fornecedores. E, portanto, essa situação de falência repercute-se imediatamente a nível do sistema. Isto é, se o sistema, numa situação dessas, não estiver prevenido, o que é que acontece? Pode haver uma empresa que faz uma oferta excessivamente competitiva e em que o preço da energia é competitiva com as outras, vai à falência e introduz custos dos sistemas que é pago por todos. Portanto, há que ter, digamos, uma visão de como é que o mercado está organizado. E, portanto, a EDP Distribuição, devo-lhe dizer que neste momento fornece todos os dados, a nível dos consumos, a nível da produção de energia, seja ela distribuída, seja ela centralizada. Portanto, toda essa informação é disponibilizada a todo o mercado. E não é só dentro do grupo EDP, aliás, a EDP Distribuição tem a responsabilidade de passar essa informação a todos os operadores que estão a competir a nível do mercado, seja ele a Endesa, seja ele a Iberdrola, seja ele qualquer outra entidade que esteja a competir a nível deste mercado. E devo-lhe dizer que há alguns operadores a este nível que, inclusivamente, fazem aquilo que eu estive a mostrar ali, que é uma ligação direta àquilo que está a ser consumida, em que você aí, no seu lugar, pode estar neste momento a controlar
o que é que está a consumir em sua casa, o que é que está a ser gerado nas suas instalações. Portanto, isto aqui é uma disponibilização de dados que são feitas a nível do mercado. Há outro tipo de dados que a EDP fornece, genericamente, e portanto, este processo aqui está a ser controlado por todas as entidades e mais algumas, desde a proteção de dados até aos reguladores, controlam uma entrega eficiente deste serviço da EDP Distribuição. Que eu tenha conhecimento, não há nenhum problema neste momento a nível nacional relativamente ao fornecimento de dados, nomeadamente a nível da EDP Distribuição. Portanto, isso depende da forma como a oferta existe em termos competitivos e há de haver, com certeza, alguns operadores comerciais que oferecerão serviços de valor acrescentado diferentes de outros, depende do mercado. A infraestrutura é a mesma e a EDP fornece essa informação toda. Relativamente à questão que pôs, relativamente às cooperativas, uma cooperativa, penso que terá identificado, é o mesmo problema. Novamente, a cooperativa, provavelmente até não sei se terá um monopólio da zona onde está, coisa que a EDP não tem, nem nenhuma das empresas está a competir, nenhuma destas entidades tem monopólio do fornecimento de energia nesses locais. Não sei se essa cooperativa terá esse monopólio, mas sendo esse monopólio pode ter benefícios pelo facto dos seus clientes fornecidos por essa cooperativa, que normalmente são os próprios consumidores, são os próprios cooperantes que estão a trabalhar lá, poderão ter, não sei, algum esquema de incentivo próprio, a nível, sei lá, das tarifas. Eu recordo que, por exemplo, um dos últimos grandes crescimentos do custo de energia final ao utilizador em Portugal, se bem se recorda, teve a ver com a alteração do IVA durante os maus tempos da Troika cá em Portugal. Isto não tem nada a ver com o setor elétrico. Portanto, tem a ver com outros fatores. E, portanto, penso que, não sei se fui claro, mas, enfim, pretendi ser dentro da sua pessoa. Já agora, se calhar aproveito também para responder. São 3 excelentes questões. Vou tentar responder, quer no domínio tecnológico, depois quer no domínio político, já como cidadão, não provavelmente como operador de redes. Do ponto de vista daquilo que são, da primeira questão das hectares, existe de facto, há muitos anos, muitas hectares e outro tipo de estações de tratamento de resíduos que fazem a capitalização desse biogás enquanto regime de PRE e injetam eletricidade na rede elétrica, são consideradas PREs, mas isto também porque existiu uma política de incentivos à produção de energia elétrica a partir da gestão desses resíduos. Tecnicamente não é o processo mais eficiente. Além do mais, na altura em que foram concedidas essas licenças, que algumas estão a terminar e alguns dos operadores estão a olhar para o tema do biometano enquanto um upgrade à sua central, a maturidade tecnológica do upgrade para o biometano não era tão grande como aos dias de hoje. Ou seja, num contexto em 2005, 2006, 2007, em que a maior parte das licenças foram atribuídas e que algumas estão a terminar, faria sentido estar a fazer a queima para injeção na rede. Alguns dos operadores, nomeadamente empresas municipalizadas de água, que têm a concessão muitas vezes das próprias hectares, já nos abordaram inclusivamente para perceber em projetos de upgrade da própria hectare o que é que podem fazer para fazer o upgrade para biometano, porque não é viável estarem a investir neste momento no fundo numa cogeração para queimar aquele biogás ao rendimento que estão para já ao rendimento que o próprio biogás tem e depois ao próprio rendimento de queima para injetar na rede elétrica, ou seja, as tarifas já não são atraentes. Por outro lado, colocou uma questão relativamente, deixe-me só recuperar aqui, ao tema das UAGs. Para já, o Sistema Nacional de Gás Natural tem isto, a resposta enquanto operador. O Sistema Nacional de Gás Natural não tem déficit. É uma coisa, ou seja, é um sistema mutualista que acaba por reconhecer que a taxa de retorno dos investimentos tem cabimento naquilo que são os projetos de investimento de gás natural e tem concessões e tem licenças. No nosso caso, e no caso que relevou nos exemplos, não fazem parte da nossa concessão, nós fomos uns concorrentes a essas licenças e o projeto que foi aprovado foi a chegada a gás natural àqueles municípios por UAG. Entenda-se, do ponto de vista tecnológico, muitas vezes não é rentável chegar a um município pela extensão do gasoduto que é necessário construir e pelo consumo que aquele município poderá trazer
a instalação de outra coisa que não uma OAG. Mas provavelmente, e nós já o fizemos na nossa concessão em 2 cenários, por exemplo, quando chegamos a Viana e Penafiel, a primeira coisa que fizemos foi chegar com uma OAG e quando começou o consumo a ser densificado, continuámos a construção de gasoduto até chegar lá e já não temos OAGs hoje em dia na nossa concessão. O que eu digo é, do ponto de vista técnico, de facto, estamos a levar gás natural liquefeito de caminhão até uma povoação. O projeto que foi aprovado, neste caso pelo concorrente vencedor da Sonorgás, previa a instalação do AGs nesses municípios. Penso também por uma questão racional tecnológica de chegada do gasoduto ao local. Mas é uma questão tecnológica e de licenciamento. Do ponto de vista da última questão que colocou, e esperando também responder na plenitude, o próprio Governo assenta algumas políticas de descarbonização dos transportes naquilo que é o gás natural. Veja-se o caso do CCCP no Porto, o caso da Carris agora em Lisboa. Muitos dos autocarros que estão a ser substituídos por autocarros a gás natural. Por um lado, ajuda num dos temas que falámos aqui hoje das partículas na cidade, que são isentos de partículas. Por outro lado, também não deixam de ser políticas. Ou seja, se por um lado o Governo, nós acreditamos na mobilidade sustentável também a gás natural, nomeadamente nos pesados. Temos consciência que é muito mais complexo. Aos dias de hoje, tecnicamente, um autocarro elétrico, o custo é 5 ou 6 vezes superior, tem uma pegada ecológica no ciclo de vida global do equipamento ainda considerável. É por isso que muitos dos autocarros e veículos pesados neste momento estão a converter-se para gás natural como energia de transição. Por outro lado, o Governo tem intenções políticas que eu não posso comentar, são decisões. Espero ter respondido também às suas questões. Mais alguma questão? Muito bom dia, muito obrigada pela informação disponibilizada. A minha pergunta acaba de ser para os 4, também para a Andra, se quiser dar a sua opinião, porque realmente recai mais sobre uma questão mais holística da produção de energia. Eu gostava de fazer uma questão simples, mas gostava de tentar sempre desenvolver, principalmente nas áreas onde atuam. Era como, sendo um desafio, como é que nós podemos tornar as cidades ou as comunidades mais produtivas? Isto falando, ontem veio à conversa, o Presidente da Câmara de Valença esteve cá e falou de um projeto de instalação de um pavimento que faz produção energética através do movimento, que é já pelos veículos e pelas pessoas. Existem também, agora com a energia solar, muitas oportunidades de fazer a produção de energia diretamente na cidade, também na casa das pessoas. Eu gostava também de saber, a nível hídrico, com a criação de microgeradores, por exemplo, eu gostava de saber o que é que está a ser feito na EDP ou aqui na Portgás a nível da inovação e desenvolvimento destas tecnologias que permitam tornar as cidades mais produtivas, mas até mesmo as próprias pessoas mais autónomas a nível energético, e gostava de saber o que é que acham que poderia ser feito. Realmente um dos entraves, como mencionou muito bem, é a legislação e os entraves políticos que realmente existem ainda em grande quantidade, não só no território nacional, mas também europeu e mundial. Muito obrigado. Posso começar eu por responder, e desde logo estes projetos que eu vou apresentar, os vários projetos que eu apresentei, disponibilizam, têm por objetivo trabalhar exatamente com algumas entidades, algumas startups, que trabalham nessas áreas. Portanto, isto é, produzem, portanto, a rede elétrica, aquilo o que tem que fazer é proporcionar condições para que essa energia seja introduzida na rede. Desde já dizer, por exemplo, a produção descentralizada tem alguns problemas. Há um bocado falei de uma situação problemática que ocorreu, que foi aquele acidente na Alemanha, que depois se repercutiu aqui em Portugal. Foi por exemplo, uma oscilação de frequência, mas a oscilação de frequência traduz-se aqui em Portugal
individual é quando ultrapassa determinados valores, a própria rede, para se manter a funcionar dentro do possível, tem que executar um conjunto de deslastres. Normalmente deslastres é tirando cargas fora. Neste caso, o que aconteceu foi que, ao tirar cargas fora, esta oscilação de frequência provocou também a saída de uma quantidade significativa de produção renovável. Portanto, a rede, neste caso, teve que socorrer não só a carga, portanto, a resposta com o deslastre de carga, mas também um valor bastante significativo em termos da produção. Isto é um problema técnico que eu não quero perder muito tempo a descrevê-lo, mas o que eu quero dizer é que esta ligação, as condições em que as renováveis são ligadas à rede, não é só pegar num cabo e ligar à rede. Há um conjunto de questões que têm a ver com o controle da tensão. Por exemplo, se houver situações em que a instalação é mal executada, pode ser prejudicial para o próprio utilizador, porque uma oscilação de tensão pode, por exemplo, danificar os outros equipamentos. Portanto, hoje em dia, com o traço tudo elétrico, uma das consequências tem a ver exatamente com a repercussão que isso depois tem na instalação de consumo. E, portanto, há aqui um conjunto de questões que, do lado da EDP, o que nós temos estado a fazer é garantir que, quando um consumidor passa a querer ser produtor, tem condições de fazer essa ligação. Levanta um conjunto de problemas complexos e técnicos, que não vou perder aqui muito tempo, e que nós estamos a resolver através destes projetos, procurando, por exemplo, dando um pequeno exemplo, é que situações em que tradicionalmente há aqui um aumento da tensão por haver um excesso de produção, o que acontece é que este sistema de proteções da própria rede deslastra estas cargas, estas produções a mais, e portanto vai tirar fora produção que está a produzir energia e portanto integra isso na rede, e portanto há aqui uma perca económica. Se nós temos a possibilidade de injetar essa energia na rede e estamos a tirá-la fora, há aqui uma... Estão mais entregues a si próprias, o que me parece que é um desequilíbrio. Relativamente às perguntas, tem a ver com dois aspectos. Um primeiro com a mobilidade elétrica, que é necessariamente uma atividade que vai exigir uma reestruturação de toda a rede elétrica, enfim, nacional, ou pelo menos nas cidades onde será mais intensiva, e gostava de lhe perguntar o que é que a EDP tem nos seus planos de reforço da estrutura da rede elétrica, que é uma condição, parece-me, absolutamente necessária para que possa ser eficaz. E a segunda tem a ver com, digamos, com uma outra tecnologia que a EDP está naturalmente a instalar, que tem a ver com a telecontagem, que é uma tecnologia verdadeiramente inclusiva, que vai permitir aos consumidores uma relação com o seu consumo elétrico e com a sua rede elétrica de grande proximidade e de grande controle. Sabemos que a EDP que tem um parque de contadores já muito vasto, mas esse parque, se não estiver ligado a concentradores e estiver ligado a um sistema, a uma plataforma, não serve para nada, quer dizer, para pouco serve. Gostava de saber qual é a percentagem de telecontagem que está instalada e organizada já, digamos, da forma completa, e qual é a perspectiva, digamos, de evolução desse processo, que naturalmente é crescente, ao longo dos próximos anos. O que é que a EDP tem nos seus planos para garantir essa eficiência? Obrigada. Temos que ser muito rápidos. Temos que ser mesmo muito rápidos, está bem, para acabar. Senão a Ana despede-me. Não, vou dizer, de facto, relativamente à questão das cooperativas, concordo consigo, tem toda a razão de fazer essa observação, porque de facto, além desta questão das cooperativas e do mercado regulado, há aí de facto esse pormenor. Eu poderei dizer que a maioria do setor acontece o que acontece na Europa. Na Europa é um pouco por todo o mundo, mas na Europa em particular, acontece aquilo que acontece aqui em Portugal, quer dizer, a maior parte dos distribuidores, dos operadores da rede de distribuição, são regulados. Portanto, temos de facto em Portugal, mas também na Europa, um conjunto de pequenas entidades, a maior parte serão cooperativas, normalmente com menos de 100 mil consumidores, que não são entidades reguladas. Portanto, há de facto aí uma diferença em termos desse aspecto que convém de facto a cautelar quando se olha para aquela figura
que eu apresentei, que era a produção, o transporte, a distribuição e o retalho. Há depois há outras entidades que de facto não aparecem linearmente e, portanto, se calhar é melhor não estarmos a comparar, porque o tipo de abordagem é diferente. E aí agradeço o seu esclarecimento, porque de facto faz todo o sentido esse esclarecimento. Relativamente às outras questões que pôs de mobilidade elétrica e da questão da telecontagem, eu devo dizer que em relação à mobilidade elétrica, portanto, há neste momento um grande esforço, particularmente a nível dos municípios, no sentido de serem dotados de postos de carregamento rápidos. Portanto, isto é o posto tradicional de carregamento daqueles que fizeram parte do piloto inicial, não eram rápidos, eram normais e, portanto, levavam horas a carregar. Estes postos de carregamento rápidos já serão mais rápidos e já se consegue carregar uma viatura em meia hora, pelo menos uma parte significativa da carga, em meia hora. E a EDP está a responder a essas solicitações. Portanto, a EDP Distribuição não é um operador desses postos de carregamento, mas tem que garantir a ligação à rede elétrica para garantir a viabilidade dessa ligação e está a ser feito. E, portanto, estamos a responder e não há, neste momento, nenhuma perturbação a nível do processo. Assiste-se, neste momento, a uma dinâmica muito forte a nível da mobilidade elétrica, porque há muita gente a comprar carros elétricos e híbridos e, portanto, são carros que, de alguma forma, podem beneficiar desses postos de carregamento. A estrutura, o problema aqui sucede mais a nível do modelo de negócio desses operadores, porque de facto, por exemplo, a rede que foi instalada inicialmente precisa de manutenção, ao precisar de manutenção precisa de alguns recursos que garantam essa manutenção, na qual também novamente a EDP Distribuição não tem responsabilidade, terão outros operadores essa responsabilidade, mas penso que neste momento todas as solicitações nesse âmbito que exigem uma ligação à rede elétrica, a EDP Distribuição está a garantir isso sem problemas de maior. Relativamente à telecontagem, a EDP Distribuição, portanto, neste momento tem instalado já 2 milhões de smart meters em todo Portugal. Utiliza uma tecnologia, na maior parte desses contadores, que tem a ver com a transmissão dos dados utilizando a própria rede elétrica. E, portanto, a eficácia dessa transmissão através dos tais concentradores exige uma densidade mínima destas ligações. O que faz com que dos 2 milhões que eu apresentei ali, 90%, 90 e muitos por cento já, estejam já a comunicar dados porque já estão instalados em redes devidamente dotadas de nós, porque esta tecnologia, não vou perder muito tempo, mas diria só, a comunicação dos dados depende da quantidade de nós que a rede tem. Portanto, quanto mais smart meters estiver numa rede, mais fácil será essa transmissão. Se tivermos apenas um meter numa determinada rede, é provável que esse meter não tenha capacidade de chegar ao concentrador. E, portanto, mas mesmo assim estamos a garantir destes 2 milhões mais do que 90 e muitos por cento dessa ligação. Ocorre ainda outra situação, que é, por exemplo, há um retalhista que tem um cliente com necessidades especiais e quer ter um smart meter. Mesmo nesses casos, também temos uma solução. Não utiliza a rede, não utiliza esta tecnologia de utilizar a própria rede elétrica, utiliza a rede de um operador móvel e, novamente, consegue também disponibilizar. Isto é, pode haver um consumidor que, através do seu contrato com o retalhista, queira conhecer muito bem os seus consumos e a forma como produz, pode requisitar um contador específico, tem que contratar junto do retalhista essa solicitação e a EDP instala e põe desde logo a comunicação a funcionar com uma operação específica. Sim, eu só mais... Ok, só, mas enfim, podemos depois lá fora também esclarecer um bocadinho melhor essa abordagem. Mas devo-lhe dizer que, portanto, neste momento o processo de telecontagem, este aspecto aqui é muito importante. Enquanto na Europa toda o processo neste momento foi alvo de uma definição de rollout, em que foi definido num determinado país qual é o timing com que esse rollout deve ser feito e a telecontagem está a ser instalada, tirando uma ou duas exceções, isso está a correr. Em Portugal essa definição de rollout não foi feita. Portanto, isto é, o processo que neste momento a EDP, a distribuição, está a desenvolver a nível de telecontagem é por sua conta e risco, pura e simplesmente. Obrigada.
Bem, muito obrigada a todos. Quero agradecer mais uma vez à professora Ana Fragata por este convite e agradecer estes excelentes oradores e agradecer a todos que estiveram aqui, todos os que nos estão a ver no direto e desejar a todos um bom almoço e que estejam a desfrutar deste FICIS 19 e cá estaremos no FICIS 20, não é? Obrigada a todos.